Lando Norris simplesmente humilhou Max Verstappen no GP da Holanda, deixando o campeonato totalmente em aberto e colocando uma pulga atrás da orelha do tricampeão. Será que a McLaren pode destronar a Red Bull? Bem-vindo ao Mundo F1, o canal definitivo para os apaixonados por velocidade, adrenalina e tudo o que envolve o universo da Fórmula 1. Se você quer ficar por dentro das últimas notícias e análises mais quentes, inscreva-se agora e ative o sininho para não perder nada. Lando Norris deu um verdadeiro show no GP da Holanda. Com uma performance que deixou até os críticos mais duros de queixo caído, o piloto da McLaren não só venceu a corrida como humilhou ninguém menos que Max Verstappen, em sua própria casa. O jornalista especializado Peter Windsor foi direto ao ponto. Não esperava a vitória, mas ela deve ter incomodado, e muito, o tricampeão mundial. Tudo começou com Norris cravando a pole position em Zandvoort. Quando as luzes se apagaram, Verstappen, embalado pela torcida local, rapidamente assumiu a liderança. Parecia mais uma vitória certa para o holandês. Mas a McLaren tinha outros planos. Norris mostrou controle absoluto da corrida, e logo ultrapassou Verstappen, aumentando a vantagem a cada volta. No final, cruzou a linha de chegada com 22 segundos de folga, um verdadeiro banho de água fria para a Red Bull. E se você pensa que essa ultrapassagem foi fácil, pense de novo. Norris pressionou Verstappen por 15 voltas, ficando sempre à espreita, nos retrovisores do holandês. A paciência e a estratégia de Norris foram impecáveis. Quando a degradação dos pneus da Red Bull começou, Norris não hesitou e fez a ultrapassagem. Mesmo depois, Verstappen não conseguiu se aproximar o suficiente para usar o DRS e foi vendo o britânico sumir à frente. Essa vitória não foi apenas convincente, foi um golpe duro para a Red Bull. Norris não apenas liderou com maestria, mas ainda cravou a melhor volta da corrida com pneus duros e já desgastados, algo que poucos acreditariam ser possível. A McLaren, que não há muito tempo brigava no fundo do grid, mostrou que agora está em um patamar completamente diferente. O triunfo de Norris foi nada menos que um momento histórico, que reacende as esperanças da McLaren e deixa Verstappen e a Red Bull com uma grande dor de cabeça. Mas essa história ainda não acabou porque no final da corrida o Norris ainda fez uma provocação no tricampeão Max Verstappen. E você confere o que aconteceu até o final desse vídeo. A vitória de Norris no GP da Holanda foi um sinal de alerta para a Red Bull, que já vinha sentindo a pressão da ascensão da McLaren. A diferença de 22 segundos para o segundo colocado foi um golpe duro, e Helmut Marko, consultor da equipe austríaca, não escondeu a preocupação. Os dois títulos, de construtores e de pilotos, estão agora em risco. O que mais incomodou a Red Bull foi que eles realmente acreditavam que poderiam vencer em Zandvoort, especialmente com Verstappen liderando no início. Mas bastaram algumas voltas para perceberem que o ritmo de Max não era suficiente para se distanciar de Norris. Pelo contrário, o tricampeão mundial passou a lutar não só para manter a liderança, mas até para se defender das investidas do britânico. A corrida se transformou em uma verdadeira procissão para Verstappen, que viu Norris abrir uma vantagem cada vez maior. No final, o déficit de 22 segundos expôs as fragilidades do RB20, algo inimaginável até pouco tempo atrás. Zandvoort, apesar de ser uma pista curta, é extremamente técnica, com suas curvas de média e alta velocidade e áreas de baixa velocidade que exigem uma configuração perfeita. E foi aí que a McLaren brilhou, explorando ao máximo as características da pista com uma configuração que parecia ter sido feita sob medida. Nos treinos livres de sexta-feira, a McLaren já mostrava que seria um osso duro de roer, especialmente em curvas longas e de velocidade média, onde o carro se destacava aerodinamicamente. Essa superioridade ficou evidente na corrida, onde o MCL38 mostrou ser o carro a ser batido, desbancando a Red Bull em seu próprio jogo. A Red Bull, por sua vez, cometeu um erro crucial ao optar por uma configuração de asa traseira que acabou prejudicando ainda mais o desempenho de Verstappen. O holandês teve que lidar com um carro instável e difícil de dirigir, o que agravou ainda mais a sua situação na corrida. Enquanto isso, Norris navegava tranquilo rumo à vitória, deixando claro que a McLaren não está mais para brincadeira. A vitória impressionante de Lando Norris no GP da Holanda deixou muitos se perguntando: será que ele tem o que é necessário para se tornar campeão mundial em 2024? A resposta não é simples, mas os sinais estão começando a aparecer. Matematicamente, a possibilidade existe, mas o caminho até lá será repleto de desafios, e Norris precisará de muito mais do que apenas talento para desbancar Max Verstappen. Atualmente, Norris está 70 pontos atrás de Verstappen, o que já é uma diferença significativa. Para conseguir superar essa desvantagem, ele terá que vencer praticamente todas as corridas restantes da temporada. São 9 GPS e 3 corridas sprint, o que significa que Norris pode somar muitos pontos se mantiver o nível de performance que vimos em Zandvoort.
No entanto, mesmo que consiga essa façanha, não será suficiente se Verstappen continuar terminando em segundo lugar. Aqui entra a importância de Oscar Piastri, o jovem australiano que tem mostrado ser um talento promissor. Para que Norris tenha uma chance real de ganhar o título, ele precisa que Piastri se posicione entre ele e Verstappen em várias corridas. Isso significaria que, mesmo com Norris vencendo e Verstappen em terceiro, a diferença de pontos começaria a diminuir de forma mais rápida. Piastri precisará estar constantemente no pódio, algo que, embora difícil, não é impossível, considerando o desempenho da McLaren nas últimas corridas. E há mais, mesmo que Norris vença todas as corridas e sprint restantes, ele ainda precisará das voltas mais rápidas para maximizar sua pontuação. Se Norris conseguir as voltas mais rápidas em 5 dessas corridas, isso já representaria um ponto extra crucial a cada vez, que poderia fazer a diferença no final do campeonato. A Red Bull, por outro lado, também está ciente disso e provavelmente fará de tudo para evitar que Norris e Piastri consigam essa vantagem extra. Para isso, eles podem sacrificar a corrida de Sérgio Pérez, colocando-o em uma posição para roubar esse ponto crucial de volta mais rápida, especialmente se ele não estiver em condições de brigar diretamente pelas vitórias. O desafio para Norris também envolve consistência. Ele não pode se dar ao luxo de ter um único fim de semana ruim. Se ele terminar apenas em segundo lugar em uma corrida, Piastri terá que garantir a segunda posição em outras 2 ou 3 corridas para que a McLaren ainda possa manter a pressão sobre a Red Bull. Isso exige um nível de coordenação e execução impecáveis por parte da equipe, algo que Stella e Zac Brown terão que gerenciar com perfeição. Outro fator a considerar são as pistas que estão por vir. Algumas delas podem favorecer o estilo de condução de Norris e as características da McLaren, como vimos em Zandvoort. No entanto, outras podem ser mais adequadas para o RB20 da Red Bull, o que significa que Norris terá que ser capaz de se adaptar rapidamente e tirar o máximo proveito de cada oportunidade. A McLaren já mostrou que pode evoluir seu carro de forma significativa ao longo da temporada, mas será que conseguirão manter esse ritmo? Além disso, há o fator psicológico. Norris agora sabe que pode vencer Verstappen, mas será que ele conseguirá manter essa confiança em cada corrida? E quanto a Verstappen, como ele lidará com a pressão crescente? O holandês não é conhecido por ceder facilmente, e com toda a sua experiência, ele certamente tentará jogar a pressão de volta para cima de Norris e da McLaren. No final, a batalha pelo título em 2024 pode ser uma das mais emocionantes que já vimos. A McLaren está em ascensão, mas o domínio da Red Bull ainda não acabou. Ao analisar o GP da Holanda, fica claro que a decisão da Red Bull de apostar em uma configuração mais carregada de asa traseira para o carro de Max Verstappen foi um erro estratégico que acabou pesando no resultado final. Desde o início do fim de semana, a McLaren já mostrava sinais de que seria uma ameaça séria. Nos treinos, o MCL38 estava afiado, especialmente em curvas de média e alta velocidade, áreas onde o RB20 tradicionalmente se destacava. Mas em Zandvoort, as coisas não saíram como a Red Bull esperava. A decisão de aumentar a carga aerodinâmica no carro de Verstappen antes da classificação foi tomada com base em preocupações sobre a degradação dos pneus. A equipe acreditava que a alta carga aerodinâmica ajudaria a controlar melhor o desgaste dos pneus durante a corrida, especialmente considerando as longas curvas e a natureza técnica da pista. No entanto, essa estratégia não rendeu os frutos esperados. Em vez disso, o RB20 perdeu velocidade nas retas, uma fraqueza que Norris e a McLaren não hesitaram em explorar. O próprio Helmut Marko admitiu que essa escolha foi um risco calculado que não funcionou. Durante a corrida, ficou evidente que Verstappen não conseguia manter o ritmo necessário para escapar de Norris. A cada volta, a vantagem da McLaren nas curvas se tornava mais aparente, e a falta de velocidade do RB20 nas retas deixava Verstappen vulnerável. Além disso, o equilíbrio do carro parecia estar fora do ponto ideal, com Verstappen lutando para mantê-lo sob controle, especialmente em condições de corrida, onde o desgaste dos pneus se tornou um fator decisivo. Outro aspecto que prejudicou a Red Bull foi a configuração mais conservadora dos pneus. Verstappen tinha à disposição um jogo adicional de pneus duros, abrindo mão de um jogo de pneus macios no terceiro treino livre, o que limitou suas opções estratégicas durante a corrida. Enquanto isso, a McLaren aproveitou ao máximo suas escolhas de pneus, permitindo que Norris mantivesse um ritmo constante e eficiente, mesmo em um circuito tão exigente quanto Zandvoort. O que torna essa derrota ainda mais significativa é que ela expôs uma fraqueza que a Red Bull talvez não estivesse preparada para enfrentar. O carro que dominou a primeira metade da temporada agora mostrava sinais de vulnerabilidade em um tipo específico de circuito, algo que a McLaren soube explorar muito bem.
A combinação de uma aerodinâmica refinada, uma configuração mecânica eficiente e a confiança crescente de Norris resultou em uma vitória incontestável, deixando Verstappen sem resposta. E como se não bastasse a pressão nas pistas, a Red Bull agora também enfrenta desafios internos. As constantes mudanças e ajustes no carro de Verstappen ao longo da temporada sugerem que a equipe ainda está tentando encontrar o equilíbrio perfeito para o RB20. A vitória de Lando Norris no GP da Holanda não foi apenas uma surpresa para o público e a crítica, mas também trouxe à tona um lado mais provocador do jovem piloto da McLaren. Logo após cruzar a linha de chegada, Norris soltou no rádio um "Simple Lovely", uma expressão que já se tornou marca registrada de Max Verstappen. Essa provocação sutil foi o suficiente para levantar muitas sobrancelhas no paddock, e deixou claro que Norris não só estava em alta, mas também se sentia confiante o bastante para desafiar o tricampeão mundial fora das pistas. Para Daniel Ricciardo, que já foi companheiro de equipe de ambos os pilotos, essa provocação não deve ter sido bem recebida por Verstappen. Lando está cada vez mais confiante, especialmente com os resultados recentes. Mas Max é extremamente competitivo e eu diria que ele não deve ter gostado nada dessa brincadeira. Monza será interessante, comentou Ricciardo em uma entrevista após a corrida. Essa observação de Ricciardo aponta para um possível aumento na tensão entre os dois pilotos nas próximas corridas, o que só adiciona mais emoção à disputa pelo campeonato. Se você curtiu esse vídeo e quer continuar acompanhando essa batalha épica na Fórmula 1, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum detalhe dessa temporada que promete muitas emoções. E aí, quem você acha que vai levar o título? Deixe seu palpite nos comentários e até a próxima, aqui no Mundo F1.